Sabe aquele momento em que você sente que tudo está dando errado? As portas parecem se fechar uma atrás da outra, os planos desmoronam, as pessoas se afastam sem explicação. E você, geminiano, com toda a sua agilidade mental e capacidade de adaptação, fica ali se perguntando: por que isso está acontecendo comigo agora? E se eu te dissesse que essas portas que estão se fechando na sua vida não são punições, mas sim a maior proteção que o universo poderia te oferecer neste momento? Pois é, meu querido geminiano, enquanto você está aí angustiado achando que perdeu oportunidades, Deus está na verdade te afastando de caminhos que iriam te machucar profundamente. Isso mesmo! Aquele emprego que você não conseguiu, aquele relacionamento que terminou de forma inesperada, aquele negócio que não deu certo, tudo isso pode ser a mão divina te puxando para longe do perigo. E o mais incrível é que existem sinais claros, sinais que o universo está te mostrando neste exato momento, sinais que provam que você está sendo protegido mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Hoje você vai descobrir os 9 sinais inconfundíveis de que Deus está fechando portas na sua vida não para te castigar, mas para te proteger de algo muito maior que você nem imagina. E quando você terminar este vídeo, vai olhar para trás e finalmente entender por que aquela porta precisou se fechar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga os obstáculos na sua vida. Fique até o final, porque o último sinal é o mais poderoso de todos. Sinal 1. Você sente uma inquietação inexplicável mesmo diante de boas oportunidades. Olha só que interessante, geminiano. Você está diante de uma oportunidade que, no papel, parece perfeita. Tem tudo para dar certo. Todo mundo ao seu redor está te dizendo para aceitar, para ir em frente, para não deixar passar. Mas existe algo dentro de você, algo que você não consegue explicar com palavras, uma sensação estranha no peito, uma inquietação que não te deixa em paz. É como se o seu corpo inteiro estivesse gritando: não vá por esse caminho. E você, sendo geminiano, com toda a sua racionalidade e lógica afiada, tenta ignorar esse sentimento. Você faz listas mentais dos prós e contras, conversa com amigos, busca conselhos, mas essa sensação não passa. Pelo contrário, ela só aumenta. Sabe o que está acontecendo aí? Deus está fechando essa porta por dentro. Ele está mexendo com a sua intuição, com seu instinto mais profundo, para te impedir de entrar em um caminho que parece bom mas que, lá na frente, seria sua ruína. Essa inquietação não é ansiedade comum, não é medo do sucesso, não é síndrome do impostor. É proteção divina em ação. É o universo sussurrando no seu ouvido: essa não é a sua porta, mesmo que pareça ser. E o mais impressionante é que muitas vezes só descobrimos o porquê dessa inquietação meses ou anos depois, quando vemos o que aconteceu com quem entrou por aquela porta que nos causava desconforto. Você já passou por isso? Já sentiu aquele aperto no peito diante de algo que deveria te deixar feliz? Então saiba que não é paranoia, não é autossabotagem. É Deus te puxando pela mão para longe do perigo. Geminianos têm uma sensibilidade especial para captar essas energias sutis, porque vocês são regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação e da percepção. Quando Deus quer falar com você, geminiano, ele não precisa gritar. Ele usa esse sussurro interno que você tanto tenta racionalizar. E sabe qual é o problema? Muitos de vocês ignoram esse sinal porque a mente geminiana quer explicações lógicas para tudo. Mas existem coisas que a lógica não alcança. Existem proteções que só a fé consegue enxergar. Então, da próxima vez que você sentir essa inquietação inexplicável, não tente sufocar esse sentimento. Não tente convencer a si mesmo de que é bobagem. Pare, respire fundo e agradeça. Porque ali, naquele desconforto estranho, está a mão de Deus te impedindo de cometer um erro que você só descobriria tarde demais. Sinal 2. Os obstáculos aparecem repetidamente no mesmo caminho. Agora presta atenção neste sinal, porque ele é dos mais claros que existem. Você está tentando seguir por um determinado caminho e, de repente, começam a aparecer obstáculos. No começo, você acha que é azar, que é só uma coincidência. Você insiste, tenta de novo, busca outro jeito de chegar no mesmo objetivo. Mas aí aparecem mais obstáculos. O documento que você precisa não fica pronto, a pessoa que ia te ajudar desaparece, o dinheiro não vem, o tempo não colabora, surgem imprevistos do nada. E você, sendo geminiano persistente e adaptável que é, vai driblando, vai contornando, vai tentando forçar aquela porta a se abrir. Mas ela simplesmente não abre. E quanto mais você força, mais empacado tudo fica. Sabe o que está acontecendo aí? Deus está colocando obstáculos de propósito. Ele está literalmente trancando aquela porta com vários cadeados porque sabe que, se ela abrir, você vai sofrer de um jeito que nem imagina. Esses obstáculos repetidos não são falta de sorte,
Não são falta de capacidade sua, não são inveja de ninguém. São proteções divinas estrategicamente posicionadas para te impedir de entrar em um caminho destrutivo. O universo está te dizendo: não insista nisso, eu tenho algo melhor preparado para você. Mas você precisa parar de forçar essa porta para que eu possa te mostrar a porta certa. E aqui vai uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. Às vezes, a nossa teimosia é o maior inimigo da nossa proteção. Geminianos, em especial, têm uma facilidade enorme de adaptação, de encontrar caminhos alternativos, de resolver problemas. E isso é maravilhoso na maioria das situações. Mas quando Deus está tentando te proteger, essa mesma habilidade pode se tornar um problema. Porque você fica tão focado em derrubar aqueles obstáculos que não para pensar: será que esses obstáculos estão aqui por algum motivo? Será que eu estou lutando contra minha própria proteção? Pensa comigo. Quantas vezes na vida você insistiu em algo que estava cheio de sinais vermelhos, e quando finalmente conseguiu, descobriu que aquilo te fez mal? Quantas vezes você olhou para trás e pensou: ainda bem que aquilo não deu certo antes? Pois então, Deus conhece o final da história antes dela começar. Ele vê as consequências que você ainda não consegue ver. E quando ele coloca obstáculos repetidos no mesmo caminho, não é para te frustrar, é para te salvar. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Sinal 3. Pessoas importantes começam a se afastar sem motivo aparente. Este sinal aqui é dos que mais doem no coração do geminiano. Porque vocês, filhos de Gêmeos, são seres sociais por natureza. Vocês valorizam as conexões, as conversas, os relacionamentos. E de repente, sem você fazer nada de errado, sem brigas, sem discussões, algumas pessoas simplesmente começam a se afastar. Aquela amizade que parecia sólida esfria do nada. Aquele parceiro de negócios que estava animado desiste sem explicações convincentes. Aquele familiar que era próximo se distancia sem motivo claro. E você fica ali tentando entender o que aconteceu, revisando conversas na mente, se perguntando se fez algo errado, se disse algo inadequado. A verdade é que muitas vezes você não fez absolutamente nada. O que está acontecendo é que Deus está reorganizando o círculo ao seu redor. Ele está afastando pessoas que, se permanecessem na sua vida, iriam te prejudicar de alguma forma. Pode ser que essas pessoas estivessem te atrasando sem você perceber. Pode ser que estivessem drenando sua energia de forma sutil. Pode ser que carregassem intenções que você, com toda a sua boa vontade geminiana, não conseguia enxergar. Ou pode ser simplesmente que os caminhos de vocês não eram mais compatíveis, e a permanência delas na sua vida ia te impedir de chegar onde Deus quer te levar. Entenda uma coisa: nem toda pessoa que sai da sua vida é inimiga. Muitas vezes são apenas pessoas que cumpriram o papel delas na sua jornada e precisam sair para que novas pessoas possam entrar. É como um ônibus. Tem gente que embarca com você em determinada parada e desce em outra. E está tudo bem. O erro é querer forçar alguém a continuar na viagem quando o destino dessa pessoa é outro. Geminianos costumam sofrer muito com esse sinal porque vocês têm facilidade de comunicação e acreditam que qualquer problema pode ser resolvido com uma boa conversa. Mas existem afastamentos que nenhuma conversa vai reverter porque foram ordenados por algo maior. E quando você insiste em manter perto quem Deus está afastando, você está lutando contra a sua própria proteção. Você está tentando segurar na sua vida alguém que, se ficasse, ia te machucar, te trair, te atrasar ou te desviar do seu propósito. Então, quando alguém começar a se afastar, antes de entrar em desespero, antes de tentar forçar a permanência dessa pessoa, faça uma oração. Pergunte a Deus: essa pessoa precisa sair da minha vida por algum motivo que eu não estou vendo? E se a resposta for sim, deixe ir com gratidão pelo tempo que conviveram, mas deixe ir. Porque do outro lado desse afastamento, Deus está preparando encontros muito mais significativos para você. Sinal 4. Você perde o interesse súbito por algo que antes te empolgava muito. Esse sinal é fascinante e muita gente não percebe que é proteção divina em ação. Você estava super empolgado com o projeto, com uma ideia, com um objetivo. Você passava horas pensando naquilo, planejando, se preparando. E de repente, do nada, aquela chama apaga. O interesse simplesmente desaparece. Você não consegue mais sentir aquela empolgação, aquela motivação.
E aí você começa a se cobrar, achando que é preguiça, que é falta de disciplina, que é desistência fácil. Mas espera aí. E se esse desinteresse súbito for na verdade Deus apagando o desejo dentro de você porque Ele sabe que aquele caminho não era para você? Pensa bem. Quantas vezes você perdeu o interesse por algo e, tempos depois, descobriu que aquilo não teria dado certo mesmo? Quantas vezes você agradeceu por não ter seguido em frente com aquela ideia que parecia brilhante mas que, na prática, teria sido um desastre? Deus age de forma misteriosa, e uma das formas mais sutis de proteção é simplesmente remover o desejo do seu coração. Porque Ele sabe que se você continuar desejando aquilo, você vai persistir, vai insistir, vai forçar até conseguir. Então Ele tira a vontade de dentro de você antes que você cometa o erro de alcançar algo que não era para ser seu. Geminianos são especialmente suscetíveis a esse sinal porque vocês têm uma mente inquieta, cheia de ideias, sempre querendo experimentar coisas novas. E quando algo perde a graça para você, é fácil se culpar achando que é dispersão típica do signo. Mas nem sempre é isso. Às vezes é redirecionamento divino. Às vezes é Deus fechando uma porta através da remoção do seu interesse por ela. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus tira um desejo de você, Ele sempre coloca outro no lugar. Um desejo mais alinhado com seu propósito real, com o que Ele preparou para a sua vida. Então, se você está passando por isso agora, se está se sentindo desmotivado com algo que antes te empolgava, não entre em pânico. Não se force a continuar por teimosia ou por medo de parecer desistente. Para um momento e se pergunte: será que Deus está me redirecionando? Será que esse desinteresse é proteção? E se a resposta for sim, tenha coragem de soltar. Tenha coragem de aceitar que aquele caminho não é mais seu. Porque quando você abre mão do que não é para você, cria espaço para receber o que realmente é. E aí sim, quando o certo chegar, aquela empolgação vai voltar com força total. Uma empolgação sustentável, verdadeira, alinhada com seu propósito de alma. Sinal 5. Você recebe avisos através de sonhos ou intuições fortes. Agora vamos falar de um sinal que o universo usa muito com geminianos, os avisos através de sonhos e intuições. Você começa a ter sonhos estranhos, sonhos vívidos, sonhos que ficam na sua memória por dias. Sonhos que te mostram situações confusas, pessoas te traindo, caminhos que levam a lugar nenhum. Ou então, mesmo acordado, você tem aqueles flashes intuitivos, aquelas certezas que vêm do nada. Você olha para uma situação e simplesmente sabe que algo está errado, mesmo sem ter provas concretas. Isso não é imaginação, meu querido geminiano. Isso é Deus usando a linguagem dos sonhos e da intuição para te avisar sobre portas que precisam ficar fechadas. O mundo espiritual se comunica com a gente de várias formas, e os sonhos são uma das vias mais poderosas. Porque quando você está dormindo, a sua mente racional relaxa, aquela parte de você que quer explicações lógicas para tudo descansa, e aí o seu espírito fica mais receptivo às mensagens divinas. E Deus aproveita esse momento para te mostrar coisas que você precisa ver, para te alertar sobre perigos que você não está enxergando acordado. Geminianos têm uma conexão especial com Mercúrio, o mensageiro dos deuses, o planeta da comunicação. Isso significa que vocês têm uma capacidade aumentada de receber mensagens sutis do universo. Vocês captam energias, percebem detalhes, sentem coisas que outras pessoas não sentem. E quando Deus quer fechar uma porta para proteger você, Ele não vai simplesmente trancar e jogar a chave fora sem te avisar. Não. Ele vai te mandar sinais, vai falar com você através dos sonhos, vai acender aquela luz vermelha da intuição dentro do seu peito. O problema é que muitos geminianos, por serem extremamente racionais, ignoram esses avisos. Vocês acordam de um sonho perturbador e pensam: ah, foi só um sonho, não significa nada. Vocês sentem uma intuição forte e pensam: deve ser coisa da minha cabeça, estou pensando demais. Mas não é coisa da sua cabeça. É Deus tentando te proteger. É o universo te sinalizando que aquela porta que você está tentando abrir tem algo perigoso do outro lado. Então, da próxima vez que você tiver um sonho marcante, anota. Presta atenção. Reflete sobre o que aquele sonho pode estar tentando te dizer. E quando você sentir uma intuição forte sobre alguma situação, não descarte esse sentimento. Não tente racionalizar tudo. Porque a intuição é a voz de Deus dentro de você. É Ele te guiando, te alertando, te mostrando o caminho seguro. E quando você aprende a ouvir esses avisos, quando você para de ignorar seus sonhos e suas intuições, você começa a andar pela vida com muito mais segurança. Você começa a evitar perigos antes mesmo deles se concretizarem. Você começa a entender que aquelas portas fechadas não são maldição, mas sim a maior bênção que você poderia receber.
Sinal 6. As circunstâncias externas mudam de forma repentina e inesperada. Tem horas que Deus fecha portas de um jeito tão direto que não tem como não perceber. De repente, as circunstâncias ao seu redor mudam completamente. Aquela mudança de cidade que estava planejada, de repente fica inviável por motivos financeiros. Aquela sociedade que você ia formar, a outra pessoa desiste na última hora. Aquele curso que você ia fazer, a instituição fecha as inscrições inesperadamente. E você fica ali sem entender nada, achando que é azar, que é falta de sorte, que o universo está conspirando contra você. Mas espera aí. E se o universo estiver na verdade conspirando a seu favor, te impedindo de entrar em situações que pareciam boas mas que eram armadilhas disfarçadas? Essas mudanças repentinas e inesperadas nas circunstâncias externas são intervenções diretas de Deus na sua vida. São momentos em que ele simplesmente muda o cenário ao seu redor porque sabe que você não ia mudar de direção sozinho. Geminianos são adaptáveis, isso é verdade. Mas vocês também são persistentes quando querem algo. E às vezes essa persistência precisa ser interrompida por forças maiores, porque senão vocês vão insistir em algo que vai causar sofrimento lá na frente. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Meses ou anos depois dessas mudanças repentinas, você descobre exatamente porque aquilo não podia ter acontecido. Você descobre que a cidade para onde ia se mudar passou por uma crise econômica terrível logo depois. Você descobre que o sócio que desistiu na última hora era uma pessoa desonesta que teria te prejudicado muito. Você descobre que o curso que queria fazer não tinha a qualidade prometida e você teria perdido tempo e dinheiro. E aí você para, olha para o céu e agradece. Agradece por aquela porta que não abriu. Agradece pela circunstância que mudou sem você esperar. Agradece pela proteção que você nem sabia que estava recebendo. O erro que muita gente comete é lutar contra essas mudanças repentinas. Quando algo muda de última hora, quando um plano desmorona inesperadamente, a reação natural é tentar consertar, tentar voltar ao plano original, tentar forçar as coisas a voltarem ao que eram. Mas às vezes o melhor que você pode fazer é aceitar. Aceitar que aquela mudança veio por um motivo maior. Aceitar que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando você não entende. Aceitar que essa porta que se fechou de forma tão abrupta estava te protegendo de algo que você só vai compreender mais tarde. Então, quando as circunstâncias ao seu redor mudarem de repente, quando os planos virarem de cabeça para baixo sem aviso, respira fundo. Para de lutar. E pergunta: Deus, o que o Senhor está tentando me dizer com essa mudança? Para onde o Senhor está me direcionando agora? Porque sempre, quando Deus fecha uma porta através de circunstâncias repentinas, Ele já tem outra porta aberta esperando por você. Uma porta melhor, mais segura, mais alinhada com seu propósito verdadeiro. Sinal 7. Você sente um peso inexplicável quando pensa naquele caminho. Este sinal aqui é dos mais ignorados, mas também dos mais importantes. Você está pensando em seguir por determinado caminho, mas toda vez que pensa naquilo, sente um peso. Uma sensação de cansaço, de exaustão, de fardo. Não é nem uma emoção clara como medo ou ansiedade. É só um peso, uma sensação física mesmo, como se seu corpo ficasse mais pesado só de pensar naquela situação. E o interessante é que quando você pensa em outras coisas, esse peso não existe. É só quando você foca naquele caminho específico que a sensação aparece. Sabe o que é isso? É o seu corpo captando energias que a sua mente ainda não processou. É o seu espírito percebendo que aquele caminho não está alinhado com a sua essência, com o seu propósito, com o que Deus planejou para você. E quando algo não está alinhado, seu corpo sente antes da sua mente entender. Geminianos vivem muito na mente. Vocês são pensadores naturais, sempre analisando, sempre racionalizando. Mas o corpo não é menos sábio que a mente. Na verdade, às vezes o corpo é até mais sábio, porque ele não mente, não engana, não se deixa iludir por aparências. Quando o corpo sente peso, é porque existe peso ali. Existe algo errado, algo que não deveria ser perseguido. E isso é Deus falando com você através do seu próprio corpo, te alertando que aquela porta precisa ficar fechada. Muita gente ignora esse sinal porque não consegue explicar racionalmente. Você não tem argumentos concretos contra aquela oportunidade. No papel, tudo faz sentido. Mas o corpo continua sentindo aquele peso toda vez que você considera seguir em frente. E aí você tenta se forçar, tenta convencer o corpo de que está tudo bem, tenta ignorar a sensação. Mas não funciona. Porque o corpo está te protegendo. Pense em quantas vezes você sentiu esse peso e ignorou, seguiu em frente mesmo assim, e depois se arrependeu.
Quantas vezes você olhou para trás e pensou, eu sabia que tinha algo errado, eu sentia no corpo que não era para ser. Mas aí você se questiona, por que eu não escutei? Por que eu ignorei o que estava sentindo? E a resposta é simples, porque a gente vive em um mundo que supervaloriza a razão e desvaloriza a intuição corporal. A gente acha que só o que pode ser explicado logicamente é válido. Mas Deus não precisa de lógica para te proteger. Ele usa todos os recursos disponíveis, incluindo seu próprio corpo, para te mandar sinais. Então, da próxima vez que você sentir esse peso inexplicável ao pensar em algum caminho, não ignore. Para um momento, coloca a mão no peito, respira fundo e pergunta ao seu corpo: o que você está tentando me dizer? E depois escuta. Escuta sem tentar racionalizar, sem tentar explicar. Só escuta. Porque ali, naquele peso que você não consegue explicar, está um dos sinais mais claros de que Deus está fechando uma porta para te proteger de algo que você ainda não consegue ver com os olhos da mente, mas que o corpo já percebeu. Sinal 8. Você encontra obstáculos justamente nas áreas onde está tentando forçar algo. Presta muita atenção neste sinal porque ele revela muito sobre como Deus trabalha na vida do geminiano. Você percebe que nas áreas onde está tentando forçar resultados, onde está empurrando portas com toda a força, é justamente onde aparecem os maiores obstáculos. Enquanto isso, em outras áreas da vida onde você está fluindo naturalmente, as coisas acontecem com facilidade. Isso não é acaso. Isso é Deus te mostrando de forma muito clara onde você deveria estar colocando sua energia e onde você deveria parar de insistir. É como se ele estivesse te dizendo, olha, nessa área aqui você está tentando forçar algo que não é para você, então eu vou colocar obstáculos para te fazer parar e perceber. Já nessa outra área, onde você está alinhado com seu propósito, vou facilitar o caminho para que você perceba que é por aqui que deve seguir. Geminianos têm uma energia mental muito forte e quando decidem que querem algo, usam toda a criatividade e inteligência para tentar conseguir. Mas existe uma diferença enorme entre persistência saudável e teimosia destrutiva. Persistência saudável é quando você encontra desafios, mas sente que está no caminho certo, sente que vale a pena continuar, sente uma leveza mesmo diante das dificuldades. Teimosia destrutiva é quando você está forçando algo que claramente não quer acontecer, quando cada passo é uma batalha exaustiva, quando você sente que está nadando contra a correnteza o tempo todo. E aí Deus coloca obstáculos justamente para te fazer parar e refletir. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou forçando uma porta que deveria ficar fechada? Pensa em uma planta tentando crescer em solo ruim. Ela pode até conseguir brotar, mas vai sofrer, vai crescer fraca, vai adoecer. Agora pensa na mesma planta em solo fértil. Ela cresce forte, saudável, sem esforço excessivo. O mesmo acontece com seus objetivos e caminhos na vida. Quando você está no caminho certo, no solo certo, as coisas fluem. Surgem desafios, sim, porque crescimento sempre envolve desafios, mas você sente que está avançando. Quando você está forçando um caminho errado, é só luta, só obstáculo, só exaustão, e mesmo quando avança um pouquinho, logo vem outro problema te empurrando de volta. Isso é Deus te protegendo. É Ele te impedindo de investir tempo, energia e recursos em algo que não vai te levar a lugar nenhum. Ou pior, que vai te levar para um lugar de sofrimento. Então faz um exercício agora. Pensa nas diferentes áreas da sua vida. Onde você está forçando? Onde cada pequeno passo parece uma guerra? E onde você está fluindo? Onde as coisas acontecem com mais naturalidade mesmo diante de desafios? Essa comparação vai te mostrar claramente onde Deus está fechando portas para te proteger e onde Ele está mantendo portas abertas para te abençoar. E quando você perceber essa diferença, vai entender que os obstáculos não são seus inimigos. Eles são aliados disfarçados, te impedindo de desperdiçar sua vida em caminhos que não foram feitos para você. Sinal 9. Você passa por um período de isolamento ou pausa forçada. Este é o último sinal e talvez o mais profundo de todos. De repente, sem você escolher, sua vida entra em um período de pausa. Pode ser por doença, pode ser por questões financeiras que te obrigam a ficar mais recolhido, pode ser porque as oportunidades simplesmente secam por um tempo. E você, que é geminiano e está acostumado com movimento, com interações, com múltiplas atividades acontecendo ao mesmo tempo, se vê de repente em um isolamento que não pediu. E isso te desespera. Você se sente estagnado, se sente deixado para trás enquanto todo mundo segue em frente. Mas sabe o que está acontecendo na verdade? Deus está te tirando de circulação de propósito. Ele está te colocando em uma pausa forçada porque sabe que você precisa desse tempo para processar, para refletir, para se reconectar com seu interior antes de seguir adiante.
E principalmente, ele está te tirando do caminho de certas situações e pessoas que iam te prejudicar se você estivesse disponível. Pensa assim, se você tivesse continuado naquele ritmo acelerado, naquela correria toda, você teria entrado em situações que pareciam oportunidades, mas que eram armadilhas. Você teria se envolvido com pessoas que iam te machucar. Você teria tomado decisões apressadas que teria lamentado depois. Então Deus simplesmente desacelerou tudo. Fechou portas temporariamente, te colocou em um período de recolhimento para que você não estivesse disponível quando aquelas coisas ruins aparecessem. É proteção divina do tipo mais profundo. Geminianos sofrem muito com isso porque vocês precisam de estímulos constantes, de novidades, de movimento. Ficar parado vai contra a natureza do seu signo. Mas existem momentos na vida em que a pausa é mais importante que o movimento. Momentos em que Deus precisa que você pare de correr para poder te mostrar coisas que você só vê na quietude. Momentos em que Ele precisa te tirar do campo de batalha porque sabe que uma guerra maior está vindo e você não está preparado ainda. Durante esses períodos de isolamento forçado, muitos geminianos se desesperam achando que estão sendo deixados para trás, que estão perdendo oportunidades, que a vida está passando enquanto eles estão parados. Mas não é verdade. O que está acontecendo é um realinhamento. Deus está ajustando sua rota, está fechando portas velhas para que você não volte para elas, está preparando o terreno para que, quando você voltar ao movimento, seja em uma direção completamente nova e melhor. Então, se você está passando por um período assim agora, se está se sentindo isolado, parado, estagnado, não entre em pânico. Não lute contra essa pausa com desespero. Use esse tempo a seu favor. Reflita sobre os caminhos que você estava seguindo antes. Será que eram os caminhos certos? Será que Deus não te tirou daqueles caminhos porque tinha algo melhor planejado? Ore, medite, se reconecte com sua essência mais profunda. Porque quando essa pausa terminar, e ela vai terminar, você vai voltar transformado. Vai voltar com clareza sobre quais portas devem permanecer fechadas e quais são as portas verdadeiras que Deus preparou para você. E aí, quando as portas certas se abrirem, você vai atravessá-las com confiança, sabendo que está exatamente onde deveria estar. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Então, meu querido geminiano, agora que você conhece os 9 sinais de que Deus está fechando portas para te proteger, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar forçando portas que deveriam permanecer fechadas, ou vai confiar no processo divino que está te guiando? A verdade é que cada porta fechada na sua vida é um ato de amor divino. É Deus dizendo, eu te amo demais para deixar você entrar em caminhos que vão te destruir. Eu tenho planos maiores para você, planos que você ainda não consegue ver, mas que são infinitamente melhores do que qualquer coisa que você está tentando forçar agora. Então pare um momento e olhe para as portas que se fecharam na sua vida recentemente. Aquele relacionamento que terminou, aquele emprego que não deu certo, aquela mudança que não aconteceu, aquele projeto que não avançou. Olhe para essas portas fechadas não com tristeza, mas com gratidão. Porque cada uma delas estava te protegendo de algo que você nem imagina. E enquanto você estava olhando para essas portas fechadas com lágrimas nos olhos, Deus estava abrindo portas novas em lugares que você ainda não tinha percebido. Portas melhores, mais alinhadas com quem você realmente é e com o propósito que Ele tem para a sua vida. O seu trabalho agora não é ficar tentando arrombar as portas que se fecharam. Seu trabalho é confiar. Confiar que tudo está acontecendo exatamente como deveria. Confiar que você está sendo protegido e guiado o tempo todo, mesmo quando parece que tudo está dando errado. E mais importante, seu trabalho é estar atento às portas novas que estão se abrindo. Porque enquanto você está aí chorando pela porta fechada, pode estar perdendo a porta aberta que Deus colocou do seu lado. Então levanta a cabeça, seca essas lágrimas e olha ao redor. Onde estão as novas oportunidades? Onde estão as novas pessoas entrando na sua vida? Onde estão os novos caminhos se abrindo? E quando você aprender a confiar nas portas fechadas como sinais de proteção divina, sua vida vai mudar completamente. Você vai parar de desperdiçar energia tentando forçar o que não é para ser. Vai parar de sofrer por perdas que na verdade eram libertações. E vai começar a caminhar com confiança, sabendo que cada passo seu é guiado por uma força maior que só quer o seu bem. Geminiano, Deus está fechando portas na sua vida não para te limitar, mas para te libertar.
para te libertar de caminhos pequenos, de relacionamentos tóxicos, de oportunidades disfarçadas de armadilhas. Ele está te preparando para algo grandioso, algo que vai fazer você olhar para trás e agradecer por cada porta que não se abriu. Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha confiar. Escolha acreditar que você está sendo protegido. Escolha soltar as portas fechadas e buscar as portas abertas. E escolha agradecer, porque gratidão é a chave que abre as portas certas. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que vão te ajudar a entender os sinais do universo, a confiar no processo divino e a viver a vida extraordinária que foi planejada para você. E para quem sentiu que esta mensagem tocou o coração, considera se tornar membro do canal. Sua contribuição mantém este trabalho vivo e nos permite continuar trazendo conteúdos que transformam vidas como a sua. Agora me conta, qual desses 9 sinais mais fez sentido para você? Qual porta fechada você hoje consegue ver como proteção? Deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento e compartilha sua experiência. Vamos criar uma corrente de fé, gratidão e confiança no propósito divino. E lembra, quando uma porta se fecha, não é o fim. É só Deus te redirecionando para o caminho verdadeiro. Confia no processo, Geminiano. O melhor ainda está por vir.